Aos que estão aqui, você em casa também, a se colocar em pé. Nós vamos iniciar nesta noite o culto na comunhão dos santos, a continuidade, assim espero, do culto que você vem prestando a Deus. Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus agora inicialmente, o mesmo que li no final da mensagem, hoje pela manhã, falando ao Dia das Mães. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra lá em Tito, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Tito, capítulo 2, versículo 3 e 4. Aqueles que porventura não acompanharam, mensagem pela manhã, têm oportunidade de ao menos ver o texto que foi lido, mencionado também ali. E já falo aqui, de antemão, feliz Dia das Mães, a todas as mães, as que me ouvem em casa, as que estão aqui presentes, todas possam celebrar aí na presença do Senhor. Diz a palavra de Deus, Tito 2, 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Nosso desejo, a nossa oração tem sido para que cada mãe possa progredir nesse dom maravilhoso que Deus concedeu, de se tornarem mães cada vez melhores e poderem, de fato, amar os seus filhos. Aquelas que já estão no caminho do Senhor e têm buscado isso, têm a responsabilidade de viverem dignamente, a fim de serem também um espelho, um modelo, ajudando as mães mais jovens, como nos ensina a palavra de Deus. Bem, eu quero também convidá-los a orar comigo neste momento. Feche os teus olhos, você que está em casa também, por favor, vamos orar juntos agora. Bendito Deus, Pai soberano, Senhor dos céus e de toda a terra, aqui estamos reunidos em Teu nome, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pai, na comunhão que temos o privilégio de gozar, nos colocamos em humildade na Tua presença, sabendo da Tua santidade. E por isso, ó Pai, iniciamos pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo para que o Senhor possa agir segundo as Tuas misericórdias, e o Senhor tenha a clemência, e o Senhor nos ajude, nos discipline, e que o Teu Santo Espírito esteja presente, atuante na vida de cada um de nós. Deus amado, por favor, usa-nos conforme o Teu agrado. Recebe o culto desta noite diante do Teu altar, Pai, como um cheiro suave ao Senhor. Sê com cada irmão, recebe as nossas vidas. Pai, sabemos que não temos condições algumas se não fosse o Senhor Jesus Cristo e o sangue derramado na cruz. Por isso também somos gratos a Ti, por todo o favor imerecido, por toda a Tua graça, por toda a Tua bondade. Quero também, Pai, nesta noite agradecer pela mãe que o Senhor me deu. Agradecer também pelas mães desta igreja, as mães presentes, aquelas que nos ouvem dos seus lares também. Ajude-as, Senhor. Sabemos que as suas dificuldades, suas responsabilidades, as suas demandas são realmente muito grandes. E há dificuldades, aquelas que têm passado por crises, por dificuldades na sua maternidade. Pai, por favor, se com elas. Há mães que choram ainda hoje por conta dos seus filhos. Ajude elas a lidar com eles, a ensinar eles no caminho do Senhor. Tire delas, Pai, toda a tristeza. Conceda a sabedoria para que em tudo, Pai, a Tua palavra seja vista, seja ouvida por meio delas. Creio, são instrumentos nas Tuas mãos. São ministras do Senhor, Pai, dentro de cada lar.
para falar ao coração dos seus filhos. Senhor Deus, sê com os nossos irmãos, que eles estão impedidos de estarem aqui neste local conosco, principalmente por conta de enfermidades. Suplicamos em o nome do Senhor Jesus Cristo, por tua cura a cada um dos nossos irmãos. Ajude, console cada família enlutada, Senhor. Eu peço também em o nome do Senhor Jesus. Recebe o nosso louvor, derrame a tua unção e a tua graça sobre a tua igreja nesta noite. Eu oro, peço por mim, pelos meus irmãos, no nome do teu Filho. Amém. Amém. Ainda em pés, nós vamos louvar a Deus, vamos engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Glórias damos a Deus por mais uma noite de domingo, onde nós estamos reunidos para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todas as nossas mãezinhas pelo seu dia, e que nós, como filhos, nós possamos ter conscientização de que todos os dias são dia das mães. A palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, primeiro versículo diz: Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais, nosso Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais longo vida sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se vá bem. Então, você honrando teu pai e tua mãe, você não está fazendo bem a ela, você está fazendo bem a você mesmo, amém? E isso aqui é o primeiro mandamento que o Senhor nos ensina a vestir uma couraça maravilhosa para que nós possamos nos proteger. Então, é o primeiro mandamento. Honra a mãezinha todos os dias. Vamos começar nosso culto de louvor, adoração a Deus. Cantarei teu amor para sempre. Corre para o mar, meu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Por mim, eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo
Deixando tua cura entrar, me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar. Amém, meu Deus, por esse amor por mim. Amém, meu Deus, por esse amor por nós. Que seríamos de nós sem esse amor imensurável? Não é verdade, meus irmãos? Vamos continuar louvando a esse Deus de amor. É o teu povo que presente para bendizer e louvar o teu nome. Vamos louvar. Mas antes de orar, eu gostaria de agradecer publicamente ao nosso Deus maravilhoso. Estive pedindo oração a alguns irmãos pela vida do meu irmão que se encontrava com esse vírus, coronavírus. Ele estava enfermo, ficou internado por algum tempo lá em São José do Rio Preto. Mas glórias ao nosso bom Deus, ele conseguiu se recuperar, já encontra-se em sua casa e está tudo bem. Glórias a Deus por isso. Vamos orar. Pai de amor e Pai de bondade, muito obrigado, Deus,
porque até aqui o Senhor nos trouxe, ó Pai querido. Obrigado, Pai querido, especialmente, ó Pai, pela vida de nossas mães, ó Pai, nossas mãezinhas. Esteja com cada uma delas, ó Pai querido, que estão nos escutando agora, que estão nos assistindo, ó Pai, que estamos cultuando junto, ó Pai. Esteja carinhando cada uma delas, ó Pai querido. Te agradecemos, ó Pai querido. Te agradeço também, ó Pai querido, pela vida dos nossos irmãos aqui presentes, nossos irmãos que estão assistindo esse culto, ó Pai querido, nos seus lares. Vem estar falando nos nossos corações, ó Pai querido. Vem estar, ó Pai, trazendo palavras de conforto nos nossos corações, mediante a tanta coisa que nós estamos passando, ó Pai. Tantas doenças, ó Pai, tantas mortes. Mas nós cremos, ó Pai querido, que não se cai uma folha de uma árvore sem a Tua permissão, ó Pai querido. É nisso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos, ó Pai. E as nossas vidas estão entregues ao altar para Ti, ó Deus. Toma conta de nós, Senhor. Continua recebendo os nossos louvores, nossas adorações, ó Pai querido. É uma forma de te dizer, ó Pai, nós Te amamos, ó Deus. Continua conosco nessa noite. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo que eu oro e Te agradeço. Amém. Vamos continuar louvando. Eu me rendo. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção do sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção do sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado
Amém. Meus amados, podem se assentar. Meus irmãos, nós vamos neste momento conhecer um pouco mais do que Deus tem feito fora dessas quatro paredes, através de alguns missionários, irmão Gilivânio, que tem sempre sido responsável em captar e poder transmitir aos irmãos aqui à igreja, nos deixou mais um vídeo. Nós vamos ouvir o missionário que tem trabalhado ali em Manaus, né? Por favor, irmãs, coloque o vídeo para a gente. Felipe irá colocar para os que estão em casa também, assim que vocês puderem. Meu amado irmão, minha irmã em Jesus, que a graça, o amor, as misericórdias do Senhor continuem abençoando a vida dos irmãos em cada lar, em cada situação, que em todas as circunstâncias o Senhor esteja presente, abençoando a vida dos irmãos. Vai aqui a minha palavra de gratidão por sua parceria, contribuições, orações em nosso favor, segurando as cordas aí do outro lado, para que a obra missionária não pare jamais. Precisamos continuar avançando na expansão missionária no Rio Madeira. E neste início de breve relatório, eu quero dedicar aos irmãos o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 8 e 11, que assim nos diz: E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Como eu falei no relatório anterior, os nossos obreiros continuam trabalhando firmes, levando a mensagem de Jesus Cristo, expandindo aí o Evangelho, missões na região do Rio Madeira, e fazendo também o discipulado com os novos convertidos, nas comunidades do Braço Grande, Bracinho, Amparo e São João, os obreiros Luzenilde e Ezequiel, Francisco Queiroz, Jones Castro e Tiago Palheta, todos com suas respectivas equipes, estão dando assistência às famílias, trabalhando com crianças, jovens e adultos, realizando cultos nos lares, evangelizando e discipulando os novos convertidos, distribuindo ajuda às famílias mais carentes, com cestas básicas, medicamentos e outras assistências, meus irmãos. Os resultados têm sido muito animadores. Terminado este período de tratamento aqui, eu retornarei ao campo missionário para dar continuidade a esta obra tão importante que Deus a nós confiou. Mas precisamos que esta pandemia amenize e também o nosso tratamento seja concluído aqui em São Paulo, para que então retornemos ao estado do Amazonas livre desses problemas de saúde e já podendo trabalhar efetivamente sem nenhum empecilho. Estamos dando continuidade ao nosso curso ali, mesmo que à distância, orientando os nossos obreiros, os nossos alunos, que já são quase 30 alunos. Temos 27 alunos e temos mais 8 para serem matriculados no mês de julho, e aí podermos aí preparar os nossos obreiros para o campo missionário. O foco do nosso trabalho, além da evangelização e discipulado, tem sido preparar obreiros para que eles mesmos sejam os missionários autóctones da própria região, para que deem continuidade ao trabalho missionário quando já não tivermos mais condições de continuar com eles. No nosso retorno, vamos dar continuidade ao curso de preparação de obreiros
Também queremos, irmãos, de imediato retomar o trabalho da nossa frente missionária no bairro de Andaraí, no município de Manicoré, onde já temos 22 novos convertidos, temos um terreno amplo com o início de uma construção, é só dar prosseguimento. Orem para que consigamos levar este trabalho avante. E ainda, meus irmãos, estamos com um grande desafio de instalarmos poços semi-artesianos em todas as comunidades onde estamos trabalhando. Já temos no Braço Grande, agora queremos instalar também na comunidade do Bracinho, na comunidade do Repartimento, na comunidade do São João, porque as águas do Rio Madeira, como já falamos anteriormente, são contaminadas e elas alcançam também os afluentes do Rio Madeira, os lagos e igarapés que do Rio Madeira procedem. Peço que os irmãos orem por nós, orem pelos nossos obreiros, orem por mais obreiros, precisamos de mais obreiros, orem por mais recursos, meus irmãos, porque as necessidades e os desafios são cada vez maiores, mas o Deus a quem servimos é dono de todas as coisas e Ele levanta servos fiéis para nos ajudar, para nos apoiar. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Um grande abraço deste seu amigo, seu missionário no Rio Madeira. Amém. Glória ao nosso Deus. Toda vez que nós trabalhamos, contribuímos na oferta de missões, parte disso tem ajudado projetos, trabalhos como esse. Pastor Adiel, pastor com trabalho missionário ali no Amazonas, tem feito esse trabalho e já há algum tempo nós temos tido esse compromisso com ele também. Outros trabalhos, assistências como a Cristolândia, que os irmãos normalmente ouvem falar, também tem sido atendido por essas ofertas, né? Não só desta igreja, mas outras igrejas reunidas que juntas contribuem e colaboram para que o Evangelho possa ser proclamado, difundido em mais locais, em lugares mais distantes, né? Bem, nós vamos orar pelos missionários, pelo pastor Adiel, hoje específico por esse trabalho ali no Rio Madeira, mas eu quero também colocar aqui alguns pedidos de orações que os irmãos já fizeram, nos encaminharam na semana. Antes disso também, eu quero somente agradecer a presença dos nossos visitantes. Eu vejo aqui, junto com a Bárbara, um homem aqui contigo, um rapaz, qual é o nome? Ailton. Seja bem-vindo, Deus o abençoe, é bom tê-lo aqui conosco. Podendo, desejando, retorne novamente, tá bom? Sinta-se bem em nosso meio. Cauã e Dona Nice, falei certo? E Dona Nice também estão aqui conosco, nós agradecemos a presença de vocês. Rodolfo já veio outras oportunidades. A esposa, eu esqueci o nome da esposa, a Dilma. Obrigado, Rodolfo, desculpa, irmã Dilma, mas todos sejam bem-vindos, né? E sintam-se bem em nosso meio, esperamos que retornem novamente, né? Nós queremos conhecê-los melhor também. Nós vamos orar por esses nossos irmãos aqui presentes, aqueles que nos acompanham em casa, na transmissão, que não são membros desta igreja também, desejamos que você se sinta bem entre nós, cultuando ao nosso Deus. Costumo falar, às vezes, que nós aqui adoramos ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e você é parte nessa comunhão e nessa adoração conosco, seja muito bem-vindo. Bem, se você encaminhou para nós pedido durante a semana, eu vou dar uma olhada aqui. Se você não encaminhou, nós deixamos aberto também o nosso WhatsApp. Você que já é membro da igreja e participa conosco por lá, você também poderá encaminhar os seus motivos de oração, ok? Eu recebi aqui no caderno de oração, que vai retornar para a entrada da igreja após o término do culto. Mesmo os irmãos que estão aqui, se quiserem deixar um pedido de oração aqui no caderno, nós também captamos por ele, tá? A irmã Maricélia pede oração pela vida do irmão Edson Maldonato. Ele está na UTI também com Covid.
Esse irmão é da igreja filha, né? Filha desta igreja, Igreja Batista Vila Oportunidade, que então pediram de oração pela vida dele, pela misericórdia de Deus a ele também. Na semana, a partir de quarta-feira, nós recebemos alguns pedidos dos irmãos. A Maricélia, que também está aqui conosco, né? Agradeceu ali a alta hospitalar do senhor José de Anchieta, irmão da Gorete, um pedido já recorrente, né? E graças a Deus, a gente pode ouvir aqui agora a alta deste irmão em Cristo, né? Nós esperamos que cada vez mais ele se apresente melhor. A Suzy pediu por sua família, também por enfermos e enlutados. A irmã Francine pediu pela família Medeiros e pela família Dutra, e também por uma ex-aluna dela chamada Emily. Irmã Silinese agradece a melhora da sua filha Silvana e também da Eliana, sua amiga, também vizinha. Ela tinha pedido por essas duas vidas e estão melhores. A irmã Marinha agradece a melhora do filho Rodrigo, pedindo também pela vida dos seus irmãos. Eles são caminhoneiros, e também pela sua mãe, Antônia Maria dos Santos, né, que a nossa irmã Rúbia também pediu em oração no nosso encontro na sexta-feira. A irmã Sandra Silva pede pela saúde da senhora Leila Felipe, que está com Covid. A irmã Elizabeth Neves agradece pela melhora da Michela, que esteve internada por 3 meses. Ela também pede pelo seu sobrinho Marcelo, que sofre com perseguições. A irmã Beatriz Ângela, ela pede pela saúde da sua bisavó. A irmã Creonice agradece pelo aniversário da sua filha Kátia, ocorreu na semana. Também tivemos alguns outros irmãos aniversariando na semana, a irmã Vanessa, filha da nossa irmã Dilza, o irmão Rúbio, né? Eu até confundi depois, não é o Rubinho não é o Rubenilson, é o Rúbio mesmo, né? O Rubinho está aqui com a gente. Mas aí depois eu fui verificar e eu vi que o seu é em dezembro, estou certo? O seu é em dezembro. Ah, então, estou ficando bom de memória, tá vendo? O Rúbio é que fez aniversário agora, a irmã Camila, filha da nossa irmã Marinha, e Eduardo Verardi, são os aniversariantes da semana que eu captei. Confesso a vocês que o Facebook tem ajudado, né? O Facebook marca lá as datas, eu brinquei agora com data do Rubinho, mas na verdade eu não sou bom em datas. Então, se os irmãos completar aniversário, né, mande para a gente, nós queremos louvar a Deus por sua vida também, tá bom? Irmã Mariana pediu pela saúde do William, é pai de um amigo dela, e pelo seu irmãozinho, que ainda está para nascer, né? A irmã Luciene, a mãe dela está grávida, e a Mariane pede pelo seu irmão. E a irmã Rubenilza, como comentamos, está aqui conosco, agradece pelo emprego da Camila, e pede pela saúde também da sua avó, Antônia Maria dos Santos. Irmã Felicidade, manda um abraço para a Camila também, viu? Por favor, irmão Rubinho e Ana Beatriz, já vai ser 3 abraços numa tacada só. Bem, esses são os pedidos que nós temos aqui, não vejo nenhum no nosso WhatsApp. Nós vamos orar por estes. Claro que você coloque diante de Deus também aquilo que está no seu coração. Apresente a Ele, não guarde, não fique ansioso por nada, assim nos ensina a Escritura. Vamos orar? Querido Deus, Pai de toda a eternidade, aqui está o teu povo e me coloco novamente, Pai, diante do Senhor, em oração, clamando, suplicando a Ti por cada vida. Também é fato, Pai, que temos muito a agradecer. E falando, colocando aqui os pedidos dos irmãos, à igreja, nós vimos muitas razões para louvarmos, para bendizermos. Isso também nos mostra que o Senhor é grande, que o Senhor tem escutado as nossas orações, que o Senhor é um Deus fiel e está conosco a todo tempo. O Senhor não nos abandona. Senhor Deus, agora eu te peço, por cada irmão, por cada visitante aqui
que está conosco. Abençoe a vida deles, os seus lares, seus familiares. Faça que esta noite eles também tenham a alegria provida pelo Santo Espírito nas suas vidas. Que eles sejam edificados, abençoados aqui conosco nesta noite. Queremos, ó Pai, fortalecer os nossos laços de amizade. Por isso pedimos que o Teu Santo Espírito possa trabalhar entre nós, no nosso meio, para que isso seja possível, Pai, e cada vez mais fortalecido. Eu peço, Pai, pelo pastor Adiel, pelo trabalho ali no Rio Madeira, o trabalho ali em Manaus, por cada irmão em Cristo, colaborador desse trabalho missionário. Ser com eles, com seus projetos, com seus desafios. Pai, levante mais homens, mulheres, servos e servas do Senhor para agirem, para proclamarem a Tua palavra. Dê a eles ali, Pai, toda a ousadia, intrepidez para poder falar no Teu nome, para poder erguer, Pai, as igrejas que estão em construção ali, Pai, mesmo sob, às vezes, ameaça, com dificuldades. Ajude-os para a glória do Teu nome. Senhor Deus, eu peço pelo Edson, irmão nosso em Cristo, ali da Vila Oportunidade. Ele está numa UTI, Senhor, visita ele agora. Coloca as Tuas mãos de poder nele, Senhor, em nome de Jesus. Peço por ele, pela família dele, que em momentos como esse se colocam em preocupação, mas tranquilize o coração de cada um deles. Traga a paz a eles. Eu peço em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que os médicos que trabalham, que estão ali cuidando do Edson, tenham sabedoria vinda do Senhor. Ajude-os, Pai. Enfermeiros, médicos, cada profissional, Pai. Não só pelo Edson, mas também por toda a ação, por todo o trabalho que eles têm desenvolvido, Pai, principalmente no combate a essa pandemia. Alguns já muito cansados, estressados, mas atuando, Pai. Sê com eles, dê vigor a cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Eu peço também, Pai, pela nossa irmã Rubenilza. Sê com ela, Deus, ajudando ela na busca de um novo emprego. Abra as portas a ela, permita a ela, Pai, a oportunidade de poder ganhar o seu salário com dignidade. Dê a ela, Pai, a oportunidade de Te servir num local, Pai, como profissional. Que ela possa ser ali bênção, luz para aqueles que não Te conhecerem também. Ser com ela, com a sua mãe, principalmente, Pai, como é pedido dela, pela sua avó, Antônia Maria dos Santos. Ser com essa senhora, Pai, que teve uma queda, mas que sabemos que está nas Tuas mãos, está sob os Teus cuidados. Agradecemos também pela Camila, que conseguiu uma porta de emprego e já está trabalhando. Sê com ela, Pai, que ela possa ser diligente em toda a ação, que ela se mostre ali uma serva do Senhor Jesus Cristo e a luz dela brilhe, Pai, que ela possa ser bênção para as vidas daquelas pessoas onde ela estiver. Senhor Deus, eu peço também pelo William, pai de um amigo da Mariane. O Senhor conhece essa vida, essa pessoa, sabe do que ele precisa, sabe as suas angústias, suas necessidades. Estenda a Tua mão sobre a vida dele. Peço também pela Luciane, pela gravidez dela. Aproveite e também coloco diante do Senhor a sua prima, a nossa irmã Aline. Você com essas irmãs, Pai, que estão gerando vida. Cuide delas, Pai, para que a hora do parto seja tranquila para elas, para os bebês e para cada um dos seus familiares também. Cuida desta vida, Pai, para que no tempo oportuno, no tempo exato, eles venham a conhecer e declarar que o Senhor Jesus é o Cristo, que o Senhor é o Deus eterno, que os pais tenham condições de encaminhar, de ensinar os caminhos corretos na Tua palavra. Peço pela vida do Eduardo Verardi, agradeço por mais um ano de vida a ele, peço e agradeço pela vida também da Vanessa, do Rúbio, da Camila, nossos irmãos, Pai, que aniversariaram nesta semana. Continue
a abençoá-los também. Permita-os que possam gozar de grande alegria e de mais momentos de comunhão conosco, Pai. Queremos celebrar com eles e louvamos o Teu nome pela vida deles. Peço também pela Kátia, filha da nossa irmã Cleonice, que também, Pai, fez o aniversário. Sê com ela, sê com a irmã Cleonice, com seus filhos, com a sua casa. Por favor, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Peço também pela Beatriz Ângela, pela irmã Iraci, pelo Renato, pela sua bisavó, que vem apresentando, Pai, algumas preocupações no seu quadro de saúde. Sê com ela, Pai, por favor, ajude-a em o nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço pela melhora da Michela, agradeço pela vida da Elizabeth, que tem orado por uma amiga, Pai, há tanto tempo, e agora temos a alegria de poder ouvir, saber desse testemunho, que o Senhor foi Deus presente, que o Senhor esteve ali ao lado, e agora podemos celebrar a melhora dela. Cuida do Marcelo, sobrinho da Elizabeth. Não sei quais os tipos de perseguições que ele vem sofrendo, mas reconhecemos, cremos, que para quaisquer perseguições que haja, o Senhor é refúgio, o Senhor é protetor. Ajude o Marcelo, Pai, que ele tenha convicção disso, Pai, experimente disso em sua vida. Peço pela Sandra, pelo Anderson, pela sua filhinha. Peço pela saúde da Leila, que está com o Covid também, Pai. Cuida dela, em nome do Senhor Jesus. Agradeço pela vida da irmã Marinha, pela sua família. Agradeço pela melhora do Rodrigo, seu filho. Se também com os seus irmãos, Pai. Como diz a irmã, são caminhoneiros e correm os riscos, os perigos nas estradas. Cuida deles. Se com a mãe dela, Pai, como foi pedido também pela irmã Rúbia, a mãe Antônia. Cuida dela, Senhor. Agradeço pela melhora da Silvana, agradeço pela melhora da Eliana e agradeço, louvo ao Senhor pela vida da nossa irmã Silinese. Que ela possa continuar transparecendo a fé que tem e nisso fortalecendo todos que têm contato com ela. Sê com ela, Pai, com os seus familiares também. Irmã Francine, Pai, pede pela família Medeiros, pela família Dutra e por uma ex-aluna, Emily. Não sabemos qual a situação, mas o Senhor conhece. Cuida da Francine, cuida do Heitor, cuida do irmão Lorival, cuida de cada um deles, não só das famílias aqui mencionadas, mas da família deles. Cuida da Margarete, cuida do Denis e suas respectivas famílias também. Peço pela Suzy, peço pelo Luiz, pela Ciene, pela Stephanie. Sê com eles, Pai, guarde-os, sê protetor a eles. Console-os, Pai, nas dificuldades, ajude-os. Ela pede também aos enfermos e enlutados, que a Tua misericórdia alcance a cada um na sua respectiva circunstância. Agradeço também, Pai, pela alta do Senhor José de Anchieta. Sê com ele, Pai, dando a ele pleno vigor. Sê com a irmã Gorete, sê com a irmã Maricélia, Pai. Certamente se apresentar ao Senhor várias e várias vezes, clamando, pedindo ao Senhor. E agora podem espalhar a notícia, podem testemunhar que o Senhor também se fez presente na vida dele. Louvado seja o seu nome. Sê conosco aqui, recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, recebe as nossas vidas. Olha para dentro de cada um de nós. Como diz a Tua palavra, o salmista, e se há algum caminho mau, se há algo de errado, transforma, purifica, Senhor. Que a intenção neste momento, nos nossos corações, seja de Te servir, seja de Te adorar e continuarmos confiantes de que sempre, sempre o Senhor é Deus. Eu oro, agradeço, louvo, em o nome do Senhor Jesus Cristo é a minha oração, por mim e por cada um dos meus irmãos. Amém. Amém. Vamos louvar mais uma vez.
Amém. Quantos pedidos de oração, quantos agradecimentos, quantas lutas, né, meus irmãos? Mas olha, independente da situação, louve a Deus. Tá de manhã? Louve, meu irmão. Tá de noite? Louve. Tá calor? Louve. Tá sol? Louve a Deus. Você tá feliz? Louve a Deus, meu irmão. Você tá triste? Você tá chorando? Ei, louve a Deus. Ele escuta nossos louvores. Ele escuta o seu coração, os seus desejos, os seus anseios. Meus irmãos, louve a Deus. Eu estava aqui orando e me lembrei de um exemplo que eu carrego comigo sempre. Uma irmãzinha chamada Maiara. Não me esqueço disso nunca. A mãe dela estava internada no hospital. Estava ruim, né, Kel? Estava muito ruim. E essa menina, ela poderia estar lá no hospital junto com a mãe dela, chorando, se questionando por que a mãe dela tinha que passar por aquilo. Sabe onde que ela estava? Ela estava aqui, ó, nesse teclado. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava louvando. Ela estava louvando porque ela acreditava no Deus que ela estava louvando. Ela acredita no Deus que ela está louvando. A mãe dela está se recuperando. Como é que é o nome da mãe dela? Yara. Mãezinha Yara. Saiu do hospital. Está em casa. Essa menina louva a Deus de manhã, ela louva à noite, com calor, com frio, com sol. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Temos que louvar. Temos que agradecer pelas bênçãos, pelas dificuldades, pelo ar, pela chuva, por tudo, meus irmãos. É isso. É simples assim, como diz nosso irmão Pontes. Eu quero te convidar a ficar de pé para fazer isso nesse momento. Louvar a esse Deus maravilhoso que tudo permite. Louve a Deus. Nós vamos louvar nesse momento. Nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas. Você que nos visita, não se sinta constrangido. Tudo que você está vendo aqui, esse templo, essa luz, essa limpeza, depende dos nossos dízimos para que a obra continue. Então é assim que a gente fazemos. Vamos louvar a Deus. Cristo exaltado. Vitória, Deus o recebeu.
Deus, mais uma vez, Senhor. Pai, esteja abençoando esses dízimos e essas ofertas que foram dedicadas na tua casa, Senhor. Abençoa para que seja usada da melhor maneira possível. Esteja nos abençoando, Deus. Esteja nos dando trabalho. Esteja, Pai, nos capacitando para que nós possamos levar nosso sustento para nossas famílias, ó Senhor. Capacita-nos, ó Deus, nos abençoa dia a dia. Continua conosco, fale conosco através da sua palavra. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo que eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Vamos lá. Agora tanta coisa para trazer para o púlpito, né? Uma hora é caderno, outra hora é Bíblia, outra hora é celular, outra hora são os papéis, e agora ainda tem a higienização, que às vezes eu acabo esquecendo. A gente vai se ajustando. Antes era só a palavra e as folhas, mas agora as coisas estão nos colocando mais e mais detalhes, principalmente nessa fase de pandemia. Irmãos, nós vamos dar continuidade à série que estamos tratando lá em Isaías capítulo 5. Você pode já abrir a sua Bíblia ali. Nós vamos meditar nesta noite em continuidade ao que falamos no domingo passado. Isaías capítulo 5, uvas ruins. Uvas ruins, que trata nos 7 primeiros versículos desse texto, e foi exatamente esse trecho que falamos na semana passada, sobre uma canção, uma maneira como Deus pediu a Isaías, seu servo, profeta, para ensinar o povo de Israel, através da música. Nós sabemos que a música é uma ferramenta didática, útil, e que nos permite captar, gravar melhor as coisas através da música, principalmente as crianças. Mencionei aqui o trabalho na EBF, o quanto as músicas faz parte do trabalho com as crianças, e elas aprendem sobre Jesus, sobre as doutrinas da palavra, por meio da música. Então, Deus chegou para o servo dele e falou: faz uma canção e cante ao povo, para que eles possam aprender um pouco mais. Eu vou ler novamente, apesar de ter lido domingo passado, os versículos do 1 ao 7. Do versículo 1 ao 3, propriamente, é a canção. Depois nós vamos ver ali também algumas sequências e consequências que a história coloca, apresenta para nós. Vamos dar uma olhada ali, então? Eu vou pedir você que, mais uma vez, em reverência à palavra, se coloque de pé na leitura neste momento. Versículo 1 ao 7, Isaías 5, versículo 1 até o versículo 7. Você que está em casa tem aí na tela também. Cantarei para o meu amigo o seu cântico, a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra e tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada.
Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Amém? Bendito Deus, em mais esta oportunidade de entregar a Tua palavra, a Tua mensagem, pedimos em nome de Jesus que nos instrua, que nos dirija para a administração da Tua palavra. Que cada ouvido, cada vida, cada coração possa estar receptivo, não só para ouvir, mas também para colocar em prática aquilo que vamos receber aqui nesta noite. Pai, eu te peço que ao fim toda a glória seja dada ao Senhor, por isso fale aos corações destes meus irmãos que estão aqui, dos meus irmãos que estão em casa, ou mesmo daqueles que virão a acessar e ouvir posteriormente essa transmissão, esta mensagem. Transforma, Pai, para a glória do Teu nome. Que possamos transmitir com clareza e que todos possam compreendê-la. Eu peço, eu oro por mim e pelos meus irmãos em Cristo. Amém. Amém. Irmãos, podem se assentar, por favor. Bem, está aí. Quando terminamos parte dessa série na semana passada, eu comentei sobre o plano de Deus para ajustar a situação diante da questão da vinha, porque a canção e o que o profeta está falando ao povo de Israel é que Deus fez um alto investimento, esperando, tendo uma expectativa de que a sua vinha pudesse dar bons frutos. No entanto, a vinha produziu uvas ruins. A NVI até traz a expressão uvas azedas, mas já me disseram que com uvas azedas é possível, fazer até mesmo vinho. Mas a ideia aqui é uvas silvestres, uvas ruins, por isso inclusive que colocamos no tema, no título, uvas ruins, uvas que não vão dar em nada, não vão poder ser usadas para mais nada, mas Deus vai dar um jeito nisso. E aí terminamos citando João 15, o versículo 4 até o versículo 5, quando o próprio Senhor Jesus Cristo se apresenta, se colocando como a videira verdadeira. Lá em João 15, versículo 4 e 5, se você quiser abrir, pode ir lá também, eu já estou com a minha cola aqui, o texto na íntegra, eu vou ler para vocês. Diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É muito claro o que o Senhor Jesus Cristo diz nesse trecho. Um galho, um ramo da videira que não está ligado à videira, sozinho ele não tem como dar fruto. Ele precisa ter a sua conexão, ele precisa estar totalmente enxertado, ligado à videira, para que ele passe a dar fruto. Então Deus, que deixou claro que a vinha em questão se tratava do seu povo, aquele povo que ele tirou do Egito, resgatou com mão forte, o povo de Israel, que ele investiu tanto, mas não deu fruto, ele diz que agora em Cristo será possível. Somente em Cristo é que podemos dar frutos. Sobretudo, havendo Deus feito um investimento tão grande naquele povo, eu quero olhar principalmente com respeito ao versículo 4 e tratar a resposta daquela pergunta, observando os versículos da sequência, que é exatamente a proposta da continuidade hoje. Nós vamos ver ali do versículo 8, pelo menos até o versículo 17,
porque temos, a partir dali, 6 vezes a palavra ai no capítulo 5, uma interjeição, né, falando exatamente sobre as possibilidades de um juízo, de um julgamento. Ai de vocês, porque vocês fazem isso, vão receber aquilo, e é isso que o texto vai colocar para a gente aqui. Então nós vamos ver aqui por que a vinha só produziu uvas ruins. Diante do povo de Israel, por que ele disse que essas vinhas só produziram uvas ruins? Bem, nessa série de 6 ais, o primeiro dele, versículo 8, então vou ler com vocês aqui até o versículo 10, mais alguns versículos, e a gente vai ver a primeira causa, a primeira razão do porquê essa nação era vista como uvas ruins. Diz assim, Isaías 5:8. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas. As casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho. Um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Esse é o primeiro ai. Nesse primeiro ai, Deus está falando ao povo de Israel e julgando eles por conta da sua ganância. O texto fala aqui de pessoas que estavam adquirindo mais e mais casas. Pastor, é errado adquirir mais propriedades? Porque, de repente, eu tenho um terreno, eu tenho uma casa e eu comprei uma outra. Isso é errado? Não é isso que o texto está dizendo aqui. E a gente vai precisar entender um pouquinho melhor isso, né? Mas, no versículo 8, é exatamente o que ele fala. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, a ponto de vocês serem os donos de tudo. Talvez os mais antigos nesta região vão se recordar e saber, né, que muitos dos terrenos aqui era de propriedade do Augusto Veloso, né? Então, você ia num lugar, quem é o dono aqui? É Augusto Veloso. E aqui é Augusto Veloso. Aqui também é do Augusto Veloso, né? Muitos terrenos era deste mesmo proprietário. Acontece que o povo de Israel, eles estavam fazendo isso por pura ganância. Eles estavam tirando a oportunidade de outros do meio do povo, seus próprios irmãos, de terem as suas propriedades. A gente vê, por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 21, um belo exemplo disso. O rei Acabe, quando ele deseja simplesmente possuir a vinha de um vizinho, a vinha de Nabode, e ele tenta conversar com aquele homem e tenta comprar dele, mas aquele homem é uma pessoa com sabedoria e que conhece aquilo que Deus deixou claro ao seu povo, e ele diz simplesmente: imagina, longe de mim, vender a propriedade que é de minha herança, que é herança da minha família, poder passar para você. O rei, ele fica muito triste, faz beicinho, vai chorar no seu quarto, até que Jezabel vai intervir, né? E fala: homem, para com isso, né? Seja maduro, cresça, seja homem, mostre, não que o que ele fez seja resultado de ser homem, mas o que ela queria dizer é: vai lá e toma, vai lá e pega para você. Você é o rei, você tem autoridade. E ele, sem atentar para as coisas, os mandados, as ordens de Deus, ele simplesmente age impiamente desta maneira. Em Jeremias, esse mesmo ai, com respeito a essa ganância, também é apresentado. E eu quero ver também com vocês o que Jeremias falou no seu período de profeta para o povo de Israel. Jeremias capítulo 22, o versículo 13 ao 17.
Jeremias capítulo 22, versículo 13 até o versículo 17. Vamos ler esse trecho, diz assim, Jeremias 22, 13. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos. Nada legal. Seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio, com aposentos espaçosos. Fez amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Naquela época, cedro era a coisa mais preciosa que tinha, né? Hoje tem gente colocando mármore em tudo quanto é espaço, fica chique, fica lindo, né? Naquela época era o cedro, né? E pintar de vermelho. Eles estavam fazendo isso. 15. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida. Perdão, uma pergunta, né? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. Mas você não vê nem pensa noutra coisa, além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Essa era a prática do povo de Israel. Já há algum tempo, adquirir passando por cima de outras pessoas, mesmo sendo irmãos, né, nascidos de Abraão, eles simplesmente estavam avançando, construindo salões cada vez maiores, ficando sozinhos muitas vezes nas terras, sem vizinhos, sem ninguém, mas só por ganância, só para obter mais e mais. Mas o que Deus diz sobre essa ganância, sobre a cobiça? Não é à toa que antes de fechar os 10 mandamentos, Êxodo 20, 17, o Senhor Jesus, Deus falou para o povo de Israel: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Isso é ganância, isso é cobiça, é desejar o que é do outro. Além do mais, as ordens de Deus com relação às terras é que elas deveriam ser divididas, repartidas. Vocês se lembram que Deus tira o povo do Egito? Eles saem de lá com a promessa de entrarem na terra prometida. Quando chegam lá, essa terra vai ser dada a todos eles. Mas quem vai ficar com o quê? Quem vai ficar no litoral? Quem vai ficar na parte montanhosa? Quem vai ficar perto do Jordão? Então Deus deixa a liderança clara de que tudo aquilo seria coordenado e cada um ia receber uma porção de terra. E aí Deus vai dizer assim em Levítico 25, 23. Levítico 25, versículo 23. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Ok? Deus está dizendo: por que vocês estão vendendo? A escritura não está no seu nome, a terra é minha, por que vocês estão vendendo essa terra definitivamente, como se vocês fossem o dono? Vocês não podem vender a terra. Entendam-se apenas como peregrinos, como estrangeiros. É isso que Deus estava dizendo para o povo de Israel. Um pouco mais à frente, nós lemos também a palavra de Deus em Números 33, versículo 54. Deus falando sobre a distribuição, Números 33, versículo 54. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com os seus clãs. Aos clãs, vocês darão uma herança maior, e aos menores, uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Ou seja, famílias numerosas, um espaço de terra maior, a necessidade pede.
Famílias menores, um espaço de terra menor. Ah, mas não é justo. Deus ordenou assim. Bem, por tudo isso, além de não irem longe nas suas conquistas, esses homens gananciosos de Israel, continuando nessa prática, o versículo 10 fala que a terra que eles tinham, mesmo tendo comprado essas casas, esses terrenos, elas não produziriam. Isaías capítulo 5, versículo 10, né? Vocês adquirem casas, vamos voltar para lá, né? Vocês adquirem casas, vocês compram propriedades, mas veja só uma coisa, uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Eles iam pegar uma pequena parte, uma 10ª parte daquilo que eles estariam investindo. Eles iriam plantar, mas não iam colher o esperado. Por quê? Porque foram gananciosos. Igreja, a ganância é um mal que está assolando o povo de Deus, está no meio, no mundo e no meio do povo de Deus há muito tempo. O que Deus fala aqui não é para os pagãos, para outras nações. Ele está falando para o povo de Israel, para a gente que conhecia a palavra, para a gente que tem a lei. E ainda hoje nós sabemos, percebemos que existem pessoas, irmãos em Cristo, que praticam os mesmos atos, que querem viver só consumindo e tendo mais e mais e mais e mais. Hoje em dia se fala muito no consumismo, e as pessoas se entregam a isso. Opa, saiu um objeto, eu vou comprar. Opa, agora passou um tempo, saiu uma versão 1.2 daquele. Eu tenho 1.1, agora eu quero subir para 1.2. Eu vou comprar 1.2 e descarto 1.1. E vai querendo ter as coisas simplesmente por ter. Apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte a respeito da ganância. Colossenses 3:5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. Olha só que interessante e grave que Paulo coloca. Ele diz que a ganância é idolatria. Aí você fala, não, eu sou crente em Cristo Jesus, eu não sou um idólatra. Mas se você é ganancioso, a palavra diz que a ganância é idolatria. Porque você passa a querer tanto aquele bem, aquela coisa, que você passa a ter aquilo como um Deus. A ganância é idolatria. O Senhor Jesus Cristo vai dizer em Lucas 2,15, cuidado, fiquem sob aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E aí um pouquinho mais à frente ele vai dizer, louco, se nessa noite pedirem a sua alma, para que ajuntar tanto? Para que ficar colocando tantas coisas no seu celeiro? Vai ficar para quem quando você for embora? Se você morrer hoje? Enquanto vemos na fase do povo de Israel, pessoas buscando comprar e ter tudo para si, nós vamos lá no Novo Testamento, encontramos a igreja primitiva e homens como Barnabé, que vende tudo o que tem e entrega para ser colocado e compartilhado aos pobres. Olha que diferença. Enquanto pessoas sem Cristo simplesmente só querem ter as coisas, vem um sujeito e fala, olha, vendi minha propriedade. Outros estavam comprando, ele fala, eu vendi minha propriedade. E eu quero compartilhar com os que nada têm. Isso porque o Espírito Santo estava nele. Lembre-se, a ganância pode fazer de nós uvas ruins. Deus investiu tanto no povo e eles não produziram, foram classificados, vistos como uvas ruins. Uma das razões, a primeira delas, é porque eram gananciosos. Não podemos cair neste engano, neste pecado. Segundo ai, nós vamos ver apenas 2 razões nesta noite, vamos continuar ainda no outro domingo essa série. Ali do versículo 11, agora continuando, capítulo 5 de Isaías,
do 11 até o versículo 17. Vamos dar uma olhada ali? Olha aí na tua Bíblia também. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se, e se esquentam com vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Eu pensei agora que, deixa eu contextualizar esse texto aqui, porque a gente lê ele falado, o profeta falando para o povo daquela época, mas como ele se encaixa nas coisas que vemos hoje. Ai daqueles que se levantam cedo para se embebedar-se, ou ainda que nem dorme, viram a noite se embebedando, se esquentam com o vinho até a noite, com vinho, com conhaque, com uísque, com a cerveja, enfim. E aqui no 12, harpas, liras, tamborins, mas hoje é pandeiro, cavaco, viola, moda de viola. Eles têm isso nas suas festas, não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Você acha que o povo não festejava naquela época? Você acha que os pancadões só acontecem nos dias de hoje? Talvez não tinha funk naquela época, né? Mas os instrumentos utilizados são esses. Eles viviam em festas e não estavam nem aí com as coisas de Deus. Vamos continuar, 13. Portanto, o meu povo vai para o exílio, por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome, e as multidões de sede. Por isso, o Sheol, a sepultura, tá, irmãos, em algumas outras traduções, aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Por isso, o homem será abatido, a humanidade se curvará, e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali, como em sua própria pastagem. Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. A Bíblia apresenta diversas advertências quanto ao consumo de bebidas, como por exemplo em Provérbios, capítulo 23, do versículo 29 ao 35, em que o sábio vai dizer: de quem são os ais? Quem é que fica cambaleando pelas ruas por aí? São daqueles que estão entornando, daqueles que estão bebendo. Lá ele vai falar um pouquinho sobre isso. Ou mesmo quando trata de Noé, primeiro agricultor a plantar uma vinha, e aí ele foi experimentar daquele fruto da vinha, a uva, e acabou se embebedando, deve ter feito ali uma bebida, e depois se viu nu, e um dos seus filhos o encontrou e viu a sua nudez, e aí foi uma consequência para a vida dele. O próprio Isaías, um pouco à frente, no capítulo 28, também vai falar sobre advertências contra a bebida. Mas, irmãos, esse texto aqui, ele não está dizendo, olha, vocês são uvas ruins, são pessoas que não dão frutos por conta somente da bebida. Não é apenas isso. O texto de Isaías traz também uma advertência contra isso, mas antes das pessoas que estão absorvidas, entorpecidas por conta das festas. Simplesmente se entregam para outras coisas e deixam simplesmente de atentar para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Eles viram a noite nas suas festas e não estão nem aí para as coisas de Deus. Deixam de ter comprometimento com Deus. Enquanto o texto diz que estes se levantam cedo para beber, a quem dera se todos fossem como o salmista, que diz, olha, logo cedo de manhã me levanto para te buscar, porque a minha alma anseia por ti. Essa deve ser a vida, o ajuste de vida que o povo de Israel deveria ter. Em vez de levantar cedo para beber, deveriam levantar cedo para buscar a Deus.
Quando envolvidos em festejos e celebrações, as pessoas tendem a se esquecer de Deus. Tendem a se esquecer em comprometimentos com Deus. Hoje, por exemplo, nós celebramos o Dia das Mães. É possível, não posso afirmar, mas que muitos entraram na celebração e passaram a se esquecer do compromisso com Deus. Ah, tá legal aqui, tá gostoso aqui, reunimos filhos, famílias e vamos ficar aqui. Ah, mas hoje tem culto, hoje tem um encontro com... Ah, mas só hoje. E acabam trocando compromissos com Deus, ao invés... Tocam o compromisso de Deus por conta de suas festas. Logo no primeiro capítulo de Isaías, versículo 2 e 4, capítulo 1 de Isaías, olha só o que ele começou no livro dizendo, Isaías 1, versículo 2 e versículo 4. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. A nação é pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. A comparação no versículo 3 aqui é muito interessante, porque ele compara nós, ditos seres racionais, com os animais, ditos seres irracionais. Mas o boi, ele conhece o seu dono. Ele diz que o jumento conhece a manjedoura. E dado o tempo, eles vão retornar para aquele espaço, porque sabe que ali é o lugar deles. Mas ele fala, o meu povo me abandonou. Meu povo esqueceu de mim. Meu povo vira à noite em festas, em festejos, em celebrações, e já não me busca mais. É isso que Deus está dizendo. Por isso foram vistos e classificados como uvas ruins, porque deixaram de conhecer a Deus. E o conhecer não é saber das leis de Deus, é de ter um contato, um relacionamento com Deus. Por isso são vistos como uvas ruins. Que tipo de uva você é, irmão? Você que está em casa, que tipo de uva você é? Vamos ler mais um trecho. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 a 7. 1 Pedro, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Olha o que Pedro vai dizer lá no Novo Testamento, a respeito desse tipo de vida que muitos ainda pretendem ou acreditam que possam ter. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se, armar, né? Também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Eu não estou vivo para ficar em churrasquinho, em festejos. É bom, tá, irmãos? Não é proibido. Mas lembre-se do compromisso com Deus. 3. No passado, lá atrás, antes de Cristo, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles quem? Aqueles que estão nessas festas. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles nas mesmas torrentes de imoralidade. E por isso os insultam. Olha lá, o crente indo para a igreja. A gente está aqui aproveitando festa, a gente está aqui celebrando, estão aqui virando todas. Só que tonto, está indo adorar a Deus. Eles acham estranho, até insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos,
para que eles mesmos, julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Dedicar à oração é também buscar estar em contato com Deus, ou como a própria palavra chama a igreja, de a casa de oração. Vimos isso alguns domingos atrás. Por isso, irmãos, dos versículos 13 até o versículo 17, lá em Isaías 5, nós temos o resultado ao povo acerca deste abandono, por eles terem abandonado a Deus, né? Simplesmente, ali do versículo 14, o 15 e o 16, vai dizer que o povo será levado à sepultura. A sepultura está aberta, tragando essas pessoas. Por isso que a morte está rondando por aí. E segundo, haverá a exaltação de Deus, onde eles poderiam passar a ver com maior nitidez que Deus é justo e santo em retidão. Por fim, casas e terrenos que tanto compraram, salões que ampliaram para poder celebrar as suas festas, eles passariam a ser vistos como pastos, onde as suas ovelhas vão pastar e os seus cordeiros passarão. Versículo 17, Isaías 5:17. Vocês fizeram tudo isso, compraram, gastaram tempo com os seus festejos, os seus salões, os seus terraços, mas Deus está dizendo, eu vou destruir. Isso vai ficar em ruínas. Finalzinho do versículo 17. Ali ovelhas pastarão, cordeiros ali pastarão. Muitos gananciosos hedonistas buscam, na conhecida teologia da prosperidade, um meio de manter os seus desejos e prazeres aliados à espiritualidade. A teologia da prosperidade tenta juntar essas coisas. Não, é possível você continuar ligado a Deus e ao mesmo tempo você continuar com esse desejo de ter e ter e ter, né? Então as pessoas buscam Deus para ter. Vou fazer uma troca com Deus. Essa é a proposta da teologia da prosperidade. Você tem que prosperar. E há essa fusão. Contudo, terminando, prefiro pensar como o sábio que escreve Provérbios 30, versículo 7 até o versículo 9. Provérbios 30, versículo 7, versículo 9. Espero que você pense assim também. Se não pensava, passe a pensar. Diz o sábio: 2 coisas peço que me des, antes que eu morra. 8. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dê-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, como estava acontecendo com o povo de Israel. E diria, quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Isso é também um vislumbre daquilo que Paulo vai falar mais à frente, né? Já passei fome, ou já fui pobre, já fui rico, mas eu me contento com aquilo que tenho. Estou contente com aquilo que Deus fez na minha vida. Esse é o contentamento que é provido pelo Espírito Santo de Deus. Na igreja primitiva, nós vimos pessoas acordando cedo, como está lá em Atos 2, versículo 15, para receberem o Espírito Santo de Deus. Há uma diferença do que eles viveram no passado para aqueles que estavam vivendo em Cristo. Porque quando houve a descida do Espírito Santo, eles confundiram os discípulos de Cristo e disseram, eles estão falando enrolado, eles estão falando estranho, eu acho que eles estão bêbados. E aí Pedro vai dizer, como? Logo às 9h da manhã. Parou para pensar nisso? Que a descida do Espírito Santo no Pentecostes foi um evento que aconteceu nas primeiras horas do dia. E isso era porque essas pessoas estavam reunidas, interessadas e buscando a Deus desde cedo.
enquanto o povo de Israel acordava cedo para embebedar, para encher a cara. Diferença, né? Isso muda quando o Espírito Santo age em nós, quando o Senhor Jesus Cristo está nas nossas vidas. Meus irmãos, quais e quantos investimentos Deus tem feito na sua vida? Que tipo de uvas nós somos? Se estivéssemos naquela época, seremos vistos como uvas boas ou como uvas ruins? Gananciosos e pessoas descomprometidas com Deus são classificados como uvas ruins. Se você permanecer em Cristo, como diz em João 15, você produzirá bons frutos e agradará ao dono da vinha. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que a palavra dele possa edificar no meu e no seu coração. Amém? Domingo que vem nós continuaremos esta série e veremos outras razões do porquê esse povo foi visto como uvas ruins, vendo mais 2 ou 3 destes ais em Isaías capítulo 5. Deus querido, Pai eterno, te louvo, te agradeço, engrandeço, exalto o teu nome. Obrigado pela tua palavra. Que ela possa frutificar na vida de cada um dos meus irmãos. Esses que estão aqui, aqueles que estão diante do seu celular, do seu computador, do seu televisor, acompanhando essa transmissão. Abençoe a todos, conforme a tua vontade, Pai, conforme a proporção dada pelo Senhor. Pai, muda os nossos corações. Cada vez mais sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Se há entre nós gananciosos, pessoas buscando, preocupadas apenas em ter, em conquistar, transforma, Senhor Deus. Possamos entender que também somos peregrinos, que ansiamos realmente a volta do Senhor Jesus Cristo, que aqui nada temos. E o que passamos a ter nas mãos aqui, como diz a tua palavra, a ferrugem, o bicho destrói, corrói, mas a nossa herança celestial, essa sim está guardada, essa será eterna, nada destruirá. Ó Deus, que a nossa relação contigo seja de fidelidade, que haja o anseio, como diz o salmista, como da corça pela água, que haja o desejo de se encontrar contigo, estar na tua presença, viver, ó Pai, diante da tua santidade, viver a comunhão com os irmãos. Nós sabemos, a tua palavra também nos diz que nos últimos tempos muitos esfriariam, mas Deus, ser misericordioso conosco, nos dê sabedoria. A nós como pastor, líderes da igreja, possamos estar atentos a isso, que os meus irmãos, amigos e ouvintes, também, Pai, reflitam na tua palavra e criem, Pai, também essa relação, esse compromisso de amor intenso com o Senhor. Por favor, fala aos nossos corações, molda cada um de nós, muda, Pai, a cada um de nós. Eu peço, eu oro, eu peço perdão pelos meus pecados, sou pecador. Em o nome do Senhor Jesus Cristo é que oro. Amém. Vamos louvar a Deus em mais esta oportunidade. Amém. Obrigado, Deus, por nos ensinar um pouquinho mais. Verdade. Vamos ficar de pé? Vamos louvar mais uma vez.
pode pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, alegre eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, meu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Amém. Pastor. Sentem só um pouquinho, por favor. Eu já estava quase me esquecendo. A gente tem um vídeo para passar a vocês. É rápido. Compartilhar uma homenagem que uma filha fez para uma das mães desta igreja, mas que, de certo modo, queremos também homenagear as mães com esse singelo vídeo, que você também possa receber isso com carinho, tá? Então nós vamos enviar, colocar esse vídeo. Pode colocar para a gente, por favor, e para aqueles que estão em casa. Mas sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Quantas alegrias nós temos viver. Mamãe, que Deus abençoe a vida. Esta rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe a vida. Esta rosa mais linda do meu jardim. Mas sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer. Como eu amo você. Quantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe essa vida. Rosa mais linda do meu jardim.
é meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. Esta rosa mais linda, o meu jardim. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Amém, amém. Voltamos, Felipe, também aos irmãos? Ok. Julinha, você é muito linda, viu? Eu tenho certeza que está nos acompanhando em sua casa e que a sua mãe deve estar toda derretida aí perto de você, né? Obrigado por compartilhar conosco esse vídeo e também, com isso, passar a cada uma das mães, a todas as mães novamente, as presentes e as que estão em casa. Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês, tá bom? Nós vamos encerrar o culto desta noite, deixando novamente um abraço aos nossos irmãos e amigos que estão aqui presentes. Manda um abraço para a Fabiane, manda para ela, e a Bárbara manda para a Fá e a Cláudia manda para a Lauda, tá bom? Bem, vamos orar? Agora sim, nós vamos colocar de pé. Estamos caminhando para o encerramento e desejando a todos uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos. Querido Deus, estamos nos despedindo deste ambiente, deste espaço, deste tempo, mas continuamos em Tua presença. Por isso, segue com o Teu povo, protegendo, Pai, livrando do homem mau, livrando dos terríveis ataques do inimigo, nos dando, Pai, a sabedoria e principalmente poder utilizar das estratégias da Tua palavra para lidar com esses perigos. Peço novamente, muda a cada instante as nossas vidas. Sozinhos não podemos, não conseguimos. Só poderemos dar bons frutos se estivermos constantemente permanecendo em Cristo Jesus. Cremos assim, Pai. Assim nos diz a Tua palavra. Nos dê uma semana de paz e tranquilidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que está em nós, permaneça para sempre. Amém. Boa noite a todos. Paz.